Cumprimento todo o povo com a santa paz de Jesus. Salmo número 2. Abram comigo, por favor. Salmo número 2. Este sermão de hoje tem por tema a suprema autoridade de Cristo. A suprema autoridade de Cristo. Leiamos todos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que neles se refugiem. Suplico ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que entendamos tudo aquilo que está neste salmo e que ele seja prático na nossa vida hoje, que ele mude as nossas almas e renove os nossos corações. Que seja assim em nome de Jesus. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja o Senhor meu Deus agradáveis da tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém e glória a Deus. Salmo número 2. A suprema autoridade de Cristo. Antes de entrar neste sermão, deixe que lhe diga uma coisa. Esta semana, quem sabe, foi uma das piores semanas que nós já passamos. Semanas de indecisões, de acontecimentos trágicos, acontecimentos extra a nós, mas que nos afetam diretamente. E quem sabe você esta semana andou amargurado, andou triste, procurando achar solução para a sua vida. Assim o mesmo se passou comigo. A pontos de eu estar estudando um outro sermão e a minha mente estava em todo lado, menos no sermão, menos nas coisas de Deus. E orando, eu perguntei: Senhor, até quando? Até quando mudas a nossa vida? Até quando nos dás um vislumbre da tua glória? Até quando, Senhor, limpas o mundo do mal? E a resposta do Senhor foi o Salmo 2. Este sermão já o preguei há 2 anos. Eu fui vê-lo. Não tem nada a ver com aquilo que Deus me colocou no meu coração hoje. Porque a resposta do Senhor ao Salmo, no Salmo 2, foi a resposta que eu fiz a Ele: até quando? E o Senhor disse: ainda há pão. Ainda há pão. Amada igreja, na sua dor, na sua amargura, na sua angústia, lembre-se que ainda há pão. Se por acaso você cair doente, lembre-se que ainda há pão. Se cair no desemprego, ainda há pão. Se a sua família se desconjuntar, ainda há pão. Mas você pode me perguntar: pastor, não estou percebendo nada, não estou entendendo. Eu continuo-lhe a dizer que ainda há pão. Enquanto
Cristo for a autoridade suprema na nossa vida, ainda há pão, ainda há esperança. Confie em Deus, confie em Cristo, porque ainda há pão. Tudo está debaixo do seu cetro de ferro. Tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do seu decreto. Tudo está debaixo da sua vontade. Ainda há pão. O mundo pode desabar ao seu lado, mas ainda há pão. A língua peçonhenta pode vir à sua vida, mas ainda há pão. A mão cobiçosa pode estar trabalhando na sua casa, na sua família, mas mesmo assim ainda há pão. Deus, Jesus Cristo, é a suprema autoridade sobre cada uma das nossas vidas. Amém, igreja? Salmo número 2. Aliás, por outras palavras, todos os 150 salmos que compõem este livro, que chama-se o Saltério, eles dissecam e eles exibem, tanto na área espiritual, como na área emocional, como na área física, o mais íntimo do ser humano. Eles exibem os céus, mas também exibem as emoções do ser humano. Nós estudamos os salmos dos cânticos dos degraus e nós vimos que todos esses salmos é a nossa vida cotidiana. Os salmos também nos revelam quem nós somos, por dentro e por fora. Por outro lado, os salmos também nos oferecem parâmetros de vida, tanto de vida existencial aqui nesta terra, enquanto que aqui andarmos, como também nos oferecem parâmetros de vida espiritual, como povo de Deus. Olhe para mim, o salmo é para si. O salmo faz parte da sua vida, qualquer um dos 150. Os salmos também nos apresentam liturgias, músicas. Quantas músicas você não conhece os salmos? Hinos do louvor, orações, poesias, expressões de alegria, mas também expressões de clamor. Quem não conhece aquele salmo do mais profundos abismos, clamei a ti, Senhor. Esse salmista estava no profundo dos abismos. Possivelmente o salmista estava no mesmo sítio onde você está hoje. No profundo dos abismos. Sem corda, sem escada, sem forma de subir lá acima. Mas saiba que Deus é Deus. A autoridade de Cristo, ainda assim, está sobre si. Porque Ele vai dizer, se eu descer aos abismos, tu lá estás. Se eu subir aos céus, tu lá estás também. Porque Ele é a autoridade suprema da nossa vida. Os salmos também expressam uma extensa liturgia dialógica. Por outras palavras, os salmos expressam o lado de Deus para nós e o lado do homem para Deus, em comunhão. O salmo é um diálogo que nós temos com Deus e Deus conosco. Eles também nos ensinam a falar com Deus. Eles nos ensinam a ouvir Deus nas mais variadas experiências existenciais. Se você estiver alegre, existe salmos. Se você estiver triste, existe salmos. Se você estiver com saúde, existem salmos. Se você estiver doente, existem salmos. Porque o salmo, o saltério, é um diálogo entre nós e Deus. O problema é que o homem deturpou isto tudo. O pior é que o homem fez do livro dos salmos um livro de espetáculo, um livro de show, e retirou toda a essência que o salmo traz à nossa vida. O Salmo 1 e 2 são o prefácio de todos os outros, ou o prefácio do livro dos Salmos.
É o princípio de todos os outros 150. Se você compreende o Salmo 1 e 2, você corretamente vai compreender todos os outros 148. O Salmo 1, ele descreve a primazia da palavra de Deus na vida do justo. Porque ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isto é darmos primazia à palavra de Deus. Você devia aprender a desligar-se da sua vida e dar primazia à palavra de Deus. Não em atos de loucura. Não como os freios franciscanos que se isolavam nos conventos e era só Deus, só Deus, só Deus. Não, não é isso que o Salmo 1 está dizendo. O que o Salmo 1 está dizendo é que esteja você como estiver, dê primazia à palavra de Deus. Antes medita nele de dia e de noite. Mas o Salmo 2, que está de frente a nós hoje, ele descreve a supremacia, a suprema autoridade de Cristo na história, tanto do justo como do injusto. Tanto no crente como no descrente. Tanto naquele que é cidadão do céu como no gentio. Está entendendo? É isto que o Salmo 2 nos traz. O Salmo 1, a primazia da palavra de Deus. O Salmo 2, a supremacia de Cristo sobre toda a história, sobre toda a humanidade. Então, a vida do ser humano deve ter como fonte a palavra de Deus e deve ter como foco Cristo. Fonte, coração cheio da palavra. O foco, andar, caminhar, agir, falar, sentir, olhar como Cristo. Embora em muitas Bíblias, ou praticamente quase todas, este salmo parece que não pertence a ninguém. Parece que não tem autor. Mas a tradição da igreja primitiva, ela diz que o autor deste salmo é o rei Davi. E isso nós podemos ver lá em Atos 4, a continuação do discurso de Pedro. Atos 4, verso 25, ele diz: que disseste pela boca de Davi teu servo? Porque bramam os gentios e os povos pensarão coisas vãs. Está aí no verso 1. Porque se enfurecem, porque bramam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Verso 26 de Atos 4. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E está aí no verso 2 do Salmo 2. Também em Atos 13, verso 33, está escrito assim, também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, eu hoje te gerei. Então, a igreja primitiva, mediante o que está escrito em Atos 4 e Atos 13, eles imputam a autoria deste salmo ao rei Davi, assim como o Salmo número 1 também. Para outra curiosidade vossa, para conhecimento, este é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele é citado pelo menos em 18 vezes. E este é também o salmo de coroação. Coroação de quem? Do nosso Rei, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Parece, segundo os historiadores, que este salmo foi composto para a festa de coroação do rei Davi, quando ele assumiu o trono de Judá. Porque já expliquei aqui, Davi foi rei de duas nações. O reino de Judá, o reino do sul, com capital em Judá, e depois, posteriormente, foi coroado rei no reino do norte, com capital em Samaria. Portanto, parece, segundo os historiadores, que este salmo foi composto pela coroação do rei Davi em Judá, no primeiro reino, o reino do sul. E os filisteus, eternos inimigos de Israel,
e partes do reino de Israel, o reino do norte, eles tramavam contra o rei Davi, contra a sua coroação, e por isso está aí, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Apesar de ser um salmo de coroação, ele também é um salmo messiânico. Todo este salmo fala de Cristo. Todo este salmo anuncia o reino de Deus com o seu rei, Cristo Jesus. O autor quer revelar que Deus, apesar de aparentemente estar apático, estar ausente do mundo, mas o autor deste salmo ele quer mostrar, quer revelar que Deus vai triunfar na história. Porque Cristo detém a autoridade. Segundo o verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Por mais que as nações tramem contra Cristo e a sua igreja, Jesus vai triunfar. Porque Ele tem o nome sobre todo o nome. Escrito na sua coxa direita está Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, o próprio Pai, lhe deu possessão sobre toda a humanidade e Ele vai reger com cetro de ferro. Pastor, por que não ouro? Porque o ferro demonstra poder, demonstra força. Ele vai governar as nações, Ele vai governar a sua igreja, Ele vai governar, Ele está governando com cetro de ferro, com poder, com força. Agora, qual é o valor que este salmo tem para nós? Isso é agora que interessa, sim ou não? O que é que este salmo nos está dizendo hoje? O que é que eu vou poder aprender com este salmo e como é que vai ser, este salmo se vai tornar prática na minha vida mediante os tempos que nós estamos passando? Povos estão morrendo. Médicos, enfermeiros e auxiliares estão caindo, esgotados. Os governos não estão dando resposta. Os povos, famílias estão se desintegrando, desanimados, e outros já não têm, há 8 meses já não têm para comer. Não têm emprego, não têm perspectiva de vida. Então como é que este salmo nos pode trazer ânimo, conforto, alegria perante as adversidades? Perante aquilo que o salmista diz, os príncipes conspiram. Quem é que conspira contra a igreja? Os príncipes. As adversidades, os acontecimentos. Repare que as nações se levantaram em uma, unidos pela primeira vez na história, para fabricar algo que era impossível em tão pouco tempo, que é a vacina. Mas agora que alcançaram o seu objetivo único, a única meta deles é o lucro. É quem é que vai vender mais e a que preço. Está entendendo? Eles começaram bem, mas já se desintegraram novamente. E você diz assim, e onde é que está Deus? Até quando, Senhor? Deus está reinando sobre a história. Ele tem a história por decreto seu. Acredite nisto. É isto que o Salmo 2 nos vai trazer. A realidade é que todos os justos e todos os fiéis a Deus triunfarão apesar das tramóias dos injustos. Pastor, e se eu cair na cama de uma unidade de cuidados intensivos, ainda assim Deus vai triunfar e você vai triunfar também. E mesmo que a morte assole a sua vida, mesmo que a morte assole o seu corpo, ainda assim Deus vai triunfar e você triunfará também. É isto que o Salmo 2 nos está trazendo. Este salmo nos lembra os momentos em que nós vivemos abatidos. E abatidos porquê? Porque você é cristão.
Porque você quer ser justo diante de Deus. E os povos, as gentes da terra, o mundo em geral, não a querem, não aceitam. E gozam e troçam. Pergunta: como é que eu posso observar a suprema autoridade de Cristo na minha vida neste salmo? No mundo em que vivemos, eu já disse, as nações lutam contra os valores cristãos. Agora, aquilo só que interessa é as éticas morais, as éticas culturais, as éticas familiares, as éticas regionais. E quando nós começamos dando atenção a essas coisas, no lado inverso da medalha, os valores cristãos estão-se denegrindo nas nossas vidas. Muitos cristãos, igreja, estão vivendo uma vida congelada espiritualmente. E o que eu tenho visto ultimamente isso. Eles querem fazer, mas não fazem. Eles querem ir, mas não vão. O desânimo é maior, a angústia é maior, a mágoa é maior, a frustração é maior. Eles estão congelados espiritualmente. E porquê? Pela sua falta de fé. Eles não querem saber mais de Deus, porque eles não estão vendo Deus. Mas Deus continua clamando lá dos céus e dizendo: alegrai-vos, porque ainda há pão, ainda há esperança, ainda não acabou. Eu continuo rei, eu continuo governando com o cetro de ferro. O Salmo 2 nutre em nós, ele tem que nutrir em nós hoje uma nova esperança baseada na supremacia de Cristo. E a supremacia de Cristo parece incrível isto que eu vou dizendo. Parece loucura. Mas a supremacia de Cristo, a suprema autoridade de Cristo, ela reporta-se na revolta dos ímpios. Ou, por outras palavras, quanto mais eles se revoltarem, mais Cristo apresenta a sua autoridade. Olha, igreja, é bastante surpreendente e bastante revoltante quando nós descobrimos que as pessoas que nós mais amamos, que nos estão mais chegadas, se estão revoltando contra nós. É surpreendente e revoltante quando nós olhamos para o lado e nós vemos as nossas famílias se revoltando contra nós. Da mesma forma, quando fizeram lá aquela pergunta a Jó: onde está o teu Deus? A esposa perguntou a Jó: onde está o teu Deus? Homem, mata-te. É a mesma coisa que estou dizendo a vocês hoje. Os vossos amigos, as vossas famílias, os vossos irmãos na fé. Mas, para consolo nosso, o Salmo 2 mostra que Deus não está alheio. Deus não está apático. Deus continua governando. Ele não está alheio à revolta que existe contra Ele e contra nós. Porque o próprio Jesus disse: o mundo só se enfurece contra vocês por causa de mim. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. O mundo não quer saber de nós. O mundo só quer saber em aquilo que nós acreditamos e que nós seguimos. E por isso é que ele se enfurece. Como diz assim, à falta de melhor argumento, eu utilizei nós pagamos por tabela. Mas saiba que isso é decreto de Deus. Isso é um teste de Deus.
Isso é o deserto da sua vida. Os ímpios estão revoltados contra o ungido de Deus, está aí no verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este verbo rompamos, ele não está apenas dizendo que existe uma tentativa de rebelião do mundo contra Deus. E na verdade existe. Mas ele está dizendo que é um ato concreto. O mundo quer romper com Deus. Da mesma forma como rompeu lá com Adão. O mundo hoje quer romper com Deus. E não se iluda. Quanto mais para a frente, quanto mais avançarmos, mais vamos assistir a isso. Se a ciência hoje vencer este combate desta pandemia, eu garanto-lhe assim que Deus vai ficar para trás. As pessoas vão se esquecer que quem dá inteligência, quem ensina, quem dá aso à ciência é Deus. Mas a ciência vai se sobrepor a isso. E a igreja, ela vai ser perseguida por causa do avanço da ciência. Porque você vai dizer, foi Deus, e eles vão dizer, não, foi os cientistas. E por causa das suas convicções, eles se vão levantar contra Deus e contra você. O que este povo está dizendo no Salmo 2 é que o soberano Senhor o acorrenta, o prende. Que o soberano Senhor é um opressor. É isto que o Salmo 2 nos está dizendo. E é isto que o Salmo 2 está dizendo no mundo em que vivemos. Nós estamos pagando por algo que não fizemos, porque Deus é opressor, Deus é cruel. Então temos que romper com estas cadeias, romper com esses preceitos. O mundo está se revoltando contra Deus, descrevendo-o como um Deus tirano, como um ditador, como um déspota. Mas mais lindo ainda é que Deus não está para aí virado. Deus não está surpreendido por tais pensamentos e por tais atitudes. E apesar disso, de Deus não estar surpreendido, Ele está à espera, Ele sabe. Ele nos encoraja a viver o Evangelho. Apesar dos outros pensarem que nós somos os donos da verdade. Quantas vezes olham e disseram assim, você pensa que é o dono da verdade, pensa que sabe tudo? Viva o Evangelho. Viva a palavra. Incluindo-se mais para Deus, apesar da sua vida existencial. Quatro coisas que eu queria falar convosco acerca deste salmo. Primeiro, se você não sabe, Deus é vítima. Deus é vítima da revolta dos ímpios. E por consequência de Deus ser vítima da revolta dos ímpios, nós também. Verso 1. Porque se enfurecem os gentios, ímpios, estrangeiros, porque se enfurecem os gentios e os povos, aí na sua Bíblia você tem gentes, os povos, os outros povos, aqueles que fora do reino de Deus, fora do Evangelho, imaginam coisas vãs, e os reis da terra, os governadores, os capitães, os generais, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Deus é vítima da revolta dos ímpios, mas o que os ímpios não sabem é que é em vão. Não vale a pena se revoltarem contra Deus, porque Ele detém na sua mão direita o comando da humanidade. Não vale a pena. São motins vãos, são revoltas vãs. É a mesma coisa
que estar num prédio de 50 andares e deitar-me cá para baixo sem paraquedas. Eu vou-me estatelar no chão. Eles, os ímpios, os gentios, os estrangeiros, as gentes, eles vão se estatelar no chão e vai ser tarde para eles acordarem. A supremacia, a suprema autoridade de Cristo nos mostra que não se consegue surpreender a Deus. O homem é que pensa que sim, mas não se consegue surpreender a Deus. Tudo está debaixo de um decreto. A sua presciência, desde o início, já tinha decretado todas estas coisas. Nós já estudámos Mateus 24 e 25, o estudo dos últimos tempos. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Quem sabe iremos estudar o livro de Filipenses, que fala nos últimos tempos também. E são temas maravilhosos para os tempos que estamos vivendo. E nós aprendemos que tudo está debaixo de um decreto. Tudo está debaixo de um testamento de Deus, selado com 7 selos. Portanto, nada passa, nada surpreende. E nós, por essa razão, não nos devemos surpreender face à perseguição dos ímpios. Porque o próprio Jesus diz: vocês serão enviados para o meio dos lobos, vocês serão enviados para o meio dos gentios, para o meio dos ímpios. Não se surpreendam. Não pensem que estão fazendo algo nas costas de Deus, ou que Deus está dormindo. Ele não dorme. Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Ele está atento, ele está alerta. Tudo está acontecendo como ele quer. Mas em segundo lugar, Deus não se surpreende, mas ele dá a resposta. Há aqueles que pensam que surpreendem Deus. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Eu maravilho-me com este salmo. Deus se ri, olha que inocentinhos. Olha que ignorantezinhos. Pensam que eu, o Criador dos céus, da terra, dos mares, e tudo quanto neles há, vou me surpreender com alguma atitude de um humanozinho. O próprio Deus chama a Israel bichinho, lagartinha. Porque eles pensavam que surpreendiam Deus. Eles pensavam que faziam mover Deus. Não passam de lagartas, de bichinhos. Assim como nós. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba. O Senhor troça Deus. Na sua ira, e agora veja como é que está feito o salmo. Na sua ira, não quer dizer que Deus se vai irar já. Na sua ira, a seu tempo. Portanto, nós temos vivendo um tempo decretado por Deus e que só Ele sabe a duração dele. Na sua ira, a seu tempo, vírgula, lhes há de falar, lhes há de dizer: agora vamos ajustar contas, agora vamos acertar as agulhas. Vocês pensavam que andavam brincando, vocês pensavam que andavam zombando, troçando de mim. Foi a mesma coisa que aconteceu a Israel lá atrás. Eles pensavam, troçavam de Deus, que faziam aquilo que queriam de Deus, e Deus diz: por 70 anos vos enviarei para o cativeiro da Babilónia. Na sua ira, Deus derramou a ira sobre o povo de Israel. Deus irá derramar ira sobre aqueles que lhe andam a perseguir a si no seu dia-a-dia. A seu tempo lhes hei de falar, e no seu furor os confundirá. Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Agora, isto é confuso. Se ele, na sua ira, a seu tempo, quando chegar a sua hora, lhes há de falar. E depois, a seguir, no verso 6, diz: eu já constituí o meu rei. A pergunta é: onde é que está o rei que eu não estou vendo? Esse rei deve ser muito fraquinho. Esse rei deve ser um rei sem poder, sem autoridade. Porque eu não estou vendo, as coisas estão acontecendo. Parece que a cruz de Cristo não fez efeito.
Parece que em vez de Jesus esmagar a cabeça de Satanás, é Satanás que está governando o mundo, parece. E proclamarei, verso 7, o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor do trono despreza a atitude dos ímpios. Verso 4. O Senhor se desagrada dessa atitude e a seu tempo julgará. Verso 5. O Senhor declara a sua supremacia, a sua autoridade suprema. Verso 6. Portanto, tenha fé. Confie mais um pouco. Descanse mais um pouco. Veja lá em Apocalipse, capítulo 7 a 6. Não abra. Em que as almas daqueles que morreram por causa do sangue de Cristo estavam debaixo do altar dizendo, até quando, Senhor, julgarás o sangue dos justos? Até quando, Senhor, lançarás a tua ira? Até quando, Senhor, limparás a terra toda esta maldade? E Deus diz, descansem mais um pouco. Confiem mais um pouco. Aguentem mais um pouco. Parece que é crueldade de Deus. Eu já ouvi algo assim deste género, quando a Bíblia diz que Deus se alegra na morte de um filho seu. Alguém me disse, vês, este é um Deus cruel. Ele alegra-se na morte dos seus filhos. Quem é o pai que se alegra na morte dos seus filhos? Mal ele sabe que quando você e eu morrermos nesta terra, segundinhos depois nós acordaremos nos braços do próprio Deus. Por isso é que ele se alegra. É mais o que recebe no seu seio. No seio chamado seio de Abraão. Não é seio de Abraão, ou Abraão, o pai de Jacó. É o seio de Deus. Você vai acordar no seio de Deus. Portanto, descanse mais um pouco, aguente mais um pouco. Porque o Salmo 2 também nos revela que Deus revela o reinado do Filho. E não é um reinado qualquer. Não é um reinozinho de trazer lá por casa. Isso é o que o povo pensa. Olha aquele Trump, agarrou-se àquela cadeira, não queria, porque é isso que eles... Mas o reinado de Jesus é muito superior a isso. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Como é que Cristo pediu a Deus as nações por herança? Já pensou nisto? Você está a ver Cristo, um filho de um Deus menor, pedinchando ao Pai maior? Está a ver? É assim que você vê Cristo. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Jesus pediu ao Pai quando se entregou naquela cruz. Ele reclamou as almas dos santos com o seu próprio sangue. Ele se senta à direita de Deus hoje, dizendo, Senhor, meu Pai, aquele é meu. Está chorando, está sofrendo, eu estou vendo, mas ele vai aguentar mais um pouquinho. Porque ele tem fé em mim, ele tem confiança. E breve eu vou e o arranco das garras dos ímpios, dos injustos. Deus está decretando o Filho como o soberano de toda a história. Não é novidade nenhuma para nós que há 2000 anos que os homens estão tentando destruir a Cristo. Com doutrinas, com filosofias, com ensinamentos, com religiões, com movimentos, com ceticismo, com gnosticismo, com ateísmo. Há 2000 anos que os homens tentam destruir a Cristo. Mas Deus, o Criador, o gerou. Saiu do seu ventre. O próprio Filho é o próprio Pai. Ninguém destrói o Criador. Satanás tentou e não conseguiu por 2 vezes. E não vai conseguir pela 3ª vez. Deus gera, o que Deus gera, quem Deus gera, jamais poderá ser destruído. Por que é que eu estou falando isto? Porque a Bíblia diz que os seus eleitos
foram gerados em Deus desde a eternidade. Você é amado, você é amada, você é eleito, você é uma eleita de Deus. Você foi gerado lá atrás. Você não apareceu na história por acaso. Você poderá ser fruto do contacto entre um homem e uma mulher, mas isso foi decreto de Deus. Porque você foi gerado. Quem Deus gera jamais poderá ser destruído. O mundo pode apunhalá-lo, o mundo pode enviar-lhe setas, o mundo até pode escortejá-lo aos bocadinhos, mas nem ainda assim você pode ser destruído. Porque o mundo só toca no seu corpo físico. A sua alma e o seu espírito pertencem a Deus. Essa é a confiança que o Salmo 2 nos traz. Cristo está sobre a morte. Cristo é o Senhor da morte. Deus estabelece o reino do Filho sobre a história, está aí no verso 8, e depois Cristo julgará as nações, está aí no verso 9. Ele as julgará com vara de ferro, as regirás, julgarás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cacos de barro. É aquilo que o mundo é e não reconhece isso. Ele será destruído como cacos de barro. Para mim, pegar num copo e deitar ao chão e veja quantas pecinhas estão. É assim que o mundo vai ficar, porque Cristo julgará as nações com punho de ferro, ou seja, com força, com poder. Por isso, amada Igreja, eu hoje chamo a atenção a você, não só a confiar em Cristo, não só a confiar em Deus, não só a ter esta fé louca aos olhos do mundo, mas eu desafio hoje a Igreja para se reconciliar com Deus e para se reconciliar com os homens. É de extrema importância espiritual que o seu coração esteja liberto de qualquer mágoa, esteja liberto de qualquer seta inflamada, que possa tapar os seus olhos para que vocês não vejam este Cristo, Senhor da história. Nós fomos perdoados por Deus. Nós somos todos os dias perdoados por Deus. Então, é de extrema importância espiritual que nós pratiquemos também o perdão, para que não possamos ser chamados exatamente como aquele servo incompassivo, que foi perdoado em 10.000 talentos por o seu Senhor, mas não conseguiu pagar 100 talentos ou 100 denários ao seu conservo, ao seu amigo, ao seu irmão. Deus vai julgar, Igreja. E um dos maiores julgamentos de Deus, há muita gente que não sabe isto, um dos maiores julgamentos de Deus vai ser a nossa falta de perdão. Porque a mesma passagem, a mesma parábola que Jesus conta, o Senhor volta-se para o seu servo que foi perdoado e diz: servo mau, servo cruel, eu fui bom para ti, tu não foste bom para o teu irmão. Lançai-o nas trevas exteriores, como quem diz: lançai-o na infelicidade eterna, lançai-o no inferno. Esse vai ser o maior julgamento da Igreja. Porque a Igreja hoje, infelizmente, não nutre perdão por ninguém. A Igreja hoje se levanta contra um e contra o outro. Os próprios cristãos. E por isso eu estou a falar em ímpio, embora a Bíblia fale em gentil, mas existe uma tradução antiga que fala em ímpio. O ímpio, minha amada Igreja, o ímpio é o crente cruel. Porque a palavra ímpio quer dizer com falta de compaixão, com crueldade no seu coração, embora seja crente. Gentil é outra coisa, gentil é estrangeiro, é agentes de fora. Agora, ímpio é agentes de dentro, mas que o seu coração não nutre compaixão, ou seja, tem o seu coração cruel, não consegue perdoar, não consegue tolerar,
não consegue se adaptar às fraquezas do outro. Isso é um ímpio. É desses ímpios que este Salmo 2 fala. E muitas vezes, igreja, nós somos atormentados pelos ímpios e não pelos gentios. Muitas vezes Deus utiliza-se por aquele que não crê para nos auxiliar. Na terça-feira eu tive uma oferta, sem pedir nada a ninguém. Uma pessoa que não é cristã, nem acredita. E eu disse, Deus é Deus. Deus é grande. Porque Ele utiliza os gentios para ajudar os justos. Agora o problema está aí nos ímpios. Porque o ímpio é um crente, mas é um crente de coração duro. Deixa que eu lhe diga uma coisa. O mundo pode até matar o nosso corpo. Pode. O mundo pode nos perseguir, pode nos decapitar, pode fazer aquilo que ele quiser. A única coisa que o mundo não pode é enviar a nossa alma para o inferno. A nossa alma está na mão de Deus, porque Ele é a autoridade suprema sobre a minha vida. Conforme eu disse, eu se morrer agora aqui, daqui a um segundo eu acordo nos braços do Pai. Porque a alma é dele. É Ele que pertence. Por um tempo pode imperar a vontade do mundo. Por um tempo pode imperar a arrogância do mundo. Por um tempo pode imperar a crueldade do mundo. Mas no final, a vontade soberana de Deus vai prevalecer. É nisto é que nós temos que confiar. Cristão que não consegue perdoar é porque ainda não entendeu o reinado do Filho. Cristão que não consegue ainda perdoar é porque ainda não entendeu a suprema autoridade de Cristo. Romanos 12, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. O que é que isto tem a ver com o Salmo 2? É que Davi, quando escreve este Salmo, ele está sendo coroado, mas está sofrendo perseguições, e ele, como rei, poderia levantar o seu exército e ir a caminho dos príncipes da terra e dos reis da terra e se vingar, mas ele entrega o caso a Deus. Por isso é que ele é chamado na Bíblia aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, ou seja, um manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então seja manso, pratique o perdão, confie em Deus. Pastor, mas dói, sei que dói, mas aguente mais um pouquinho. Descanse mais um pouquinho, porque a seu tempo Deus irá julgar. Agora, quase a terminar. O que é que me cabe a mim fazer quando eu em Cristo for maltratado ou humilhado? Pastor, quando eu for maltratado por causa de Cristo, quando eu for humilhado por causa de Cristo, o que é que eu faço? Vou fugir? Vou-me acovardar? Vou respigar? Vou-me vingar? O que é que eu faço, pastor? Chame à sua memória o reinado de Cristo. Você não é mais cidadão deste mundo. Você está cá, mas é um estrangeiro. É um imigrante. Breve você vai regressar à sua terra. Está aqui de passagem. Foi isso é que o reinado de Cristo veio nos ensinar e nos veio trazer. Nós hoje somos cidadãos do céu. Reis e sacerdotes. Geração eleita, nação santa. Então não se aborreça. Pastor, mas doeu. Está bem, eu sei que dói. Mas não encha o seu coração de ira. Segundo, o que é que eu posso fazer mais? Lembrar-me da obra de Cristo. Qual foi a obra de Cristo?
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tenho que trazer isso ao meu coração, tenho que trazer isso à minha vida. Quarto lugar, o Espírito Santo recomenda algo aos ímpios. E novamente eu falo em ímpio, porque o ímpio é o crente, mas com o coração de pedra. Eu sou cristão. Sério? Então mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. E eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Porque se nós falarmos da boca para fora, sou cristão, isso é fácil. E muitas vezes até nos facilita a vida, sabia? Não temos nada de Cristo no coração. Mas eu vou falar com o irmãozinho que eu até preciso de um favor dele, eu digo que sou cristão e ele, como eu sou cristão, ele vai na onda. Mas afinal não sou. Eu sou um ímpio. Verso 10 diz assim: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, todos os que neles se refugiam. Resumindo, o Salmo descreve a revolta dos ímpios, o Salmo descreve a resposta de Deus a essa mesma revolta, o Salmo descreve o decreto de Deus sobre o reinado do seu Filho sobre a terra, sobre a humanidade, e ele nos dá a recomendação do Espírito Santo de Deus ao ímpio. Veja, Deus, como diz aí no verso 5, na sua ira, apesar da sua ira, Deus ainda concede tempo. Apesar da sua ira, Deus ainda derrama graça. E como é que Deus derrama graça sobre os ímpios? Convidando-os ao arrependimento. Esquisito, não é? Quem é que convida o seu inimigo ao arrependimento? Ninguém. Mas Deus convida os seus inimigos, arrependam-se. Ainda é tempo. Ainda vão a tempo. O que Deus está falando a nós, igreja, é muito sério. O que Deus está falando é: deixa o ímpio comigo. Porque é o Espírito Santo que recomenda ao ímpio. Deixa o ímpio comigo e tu ora por ele. Tu ora pelo seu arrependimento. Por isso é que ainda há pouco Deus me levou a fazê-los interceder por alguém. Quem sabe é aquele que está lhe fazendo mal, tratando mal a sua vida. Ore por ele. Ore para que ele se arrependa. Ore porque o Espírito Santo de Deus o convença e ele se deixe influenciar pelo Espírito Santo e se arrependa, porque ainda é tempo. Porque ele é seu irmão. É ímpio? É cruel? É. Mas deixe. Que essa é a obra do Espírito Santo. Você por si mesmo, você não vai convencer ninguém. Antes, pelo contrário, possivelmente ainda vai enfurecer mais. Porque você é teimoso espiritual, e ainda bem, e dou glória a Deus por isso, e você vai influenciar pelo lado negativo aquele que está mal. Não percebi, pastor? Você por si próprio nunca vai convencer ninguém a se arrepender. Nunca. Só o Espírito Santo é que pode retirar corações de pedra e colocar corações de carne. Está entendendo? E Deus ainda diz mais: ora por ele, para que ele se arrependa. Porque se no final ele não se arrepender, minha será a vingança. Portanto, descanse, igreja. Ore mais. Ore mais por aqueles que você gostava de ver prostrados mediante a autoridade de Cristo.
Seja perseverante, mas principalmente com o coração limpo. Não ganhe raiva, não ganhe ódio, não ganhe ira, porque isso é o que os outros fazem. E você, a pouco e pouco, a pouco e pouco, a pouco e pouco, você vai se tornar um ímpio também. Porque você vai desanimar, você vai se frustrar, você vai entrar no caminho da mágoa e vai abandonar Deus. Como é que o Espírito recomenda ao ímpio? Verso 10. Pelo arrependimento. Sede prudentes, ó reis. Sede prudentes. Prudência aqui é aceitem a advertência. Apliquem à vossa mente as palavras de Deus. Verso 11. Com um coração de adoração e temor a Deus. E isto leva-nos, remete-nos logo para a reflexão e para a meditação da palavra. Porque o Espírito Santo só trabalha pela palavra. Verso 12. Agir de acordo com a vontade de Deus, para que não sejam alvos da ira de Deus. Agora esperem. Por que é que será que me dizem a mim que eu sou um pastor que só prega inferno, morte e pecado? Primeiro, quem falou mais de inferno, morte e pecado foi o próprio Cristo. Foi Jesus. Segunda, é por esta palavra de advertência, é por esta palavra de exortação, é por causa do temor e do tremor, do medo, do pânico, que muitas vezes as pessoas se prostram a Cristo. Porque convenhamos hoje não há temor a Deus. Hoje ninguém treme ao pegar na palavra de Deus. Pastor, mas é somente um livro? Sim, isto é um livro. Mas a essência do livro é o quê? É o próprio Deus. Hoje vem-se à igreja como se fôssemos a um café. Vou ver um espetáculo na ópera. Ele canta bem, toca bem e tudo. E depois vou-me embora. Você está entendendo? Já ninguém serve ao Senhor com temor, com respeito amoroso. E ninguém se alegra nele com tremor. Por que eu me alegro nele com medo? O salmista é louco também. Alegro-me em Deus com medo, com tremor? Não. Eu alegro-me com tremor porque eu sei que eu hoje sou de Deus. Ontem não era. Então alegro-me com temor, porque consegui fugir, ou vou conseguir fugir, ou tento fugir à santa e justa ira de Deus. Está a entender, igreja? Vou terminar dizendo com as lições do Salmo, mas em primeiro lugar eu queria que você reparasse comigo. O Salmo 1 termina... Este Salmo, o Salmo 2, ele termina com uma bem-aventurança. Salmo 2, a última parte do verso 12 diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam, todos os que nele confiam, todos os que nele têm fé e esperança. Bem-aventurados. O Salmo 2 termina com uma bem-aventurança para aqueles que são dele. Agora, há aqui uma contradição. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda. Mas ele termina com uma maldição. Já reparou? Mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio vai morrer. Isto é para ter medo? É mesmo para ter medo. Eu começo a minha vida espiritual de uma forma, mas eu posso me tornar um ímpio. Eu sou bem-aventurado no meu início de caminho, mas eu posso criar para mim uma maldição a um determinado estado do meu caminho. Você está entendendo isto que eu estou dizendo? Agora, o Salmo 2 começa com uma maldição.
mas a termina com uma bem-aventurança. Quem me estiver a ouvir, ouça hoje. Você pode estar com o seu coração em pedra hoje. Está debaixo de maldição de Deus. Mas ainda há tempo de você alcançar a bem-aventurança. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você clamar a Deus por perdão. Ainda há tempo de você perdoar a quem está lhe fazendo mal. Ainda há tempo de você começar a interceder pelo seu próximo para alcançar a bem-aventurança que está no final do Salmo 2. Ainda há tempo. Quem não observa a palavra da vida termina em maldição. Quem coloca o foco na vida do Filho, na autoridade suprema do Filho, acabará bem-aventurado. Olha o que é que o autor de Provérbios diz, Provérbios 14. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele serão os caminhos da morte. Salmo 1. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Você pode pensar que está caminhando bem, à sua mente, à sua vista. Você pode achar que está caminhando bem. Parece direito, mas poderá ser que você esteja trilhando hoje o caminho da morte. Igreja, abra os seus ouvidos. O Espírito está falando. Estou falando também para quem me está assistindo agora neste vídeo. Ainda há tempo, Deus ainda não se irou. Ainda há tempo. Quais são as lições desse salmo? A primeira lição é que não importa como é que você começou. Importa como é que você vai acabar. Não importa se você começou no Salmo 1 e poderá acabar no final. Não importa como é que se você começou pelo Salmo 2, se você começou como um ímpio e agora se arrepende na presença de Deus e Deus derrama a sua misericórdia e a sua graça e o perdoa. Não importa como é que você começou, importa sim como é que você vai acabar. Se você hoje focar o seu pensamento, se você hoje focar a sua vida em Cristo, eu garanto-lhe em nome de Jesus que você será bem-aventurado. Então você foque hoje a sua vida em Cristo. Não importa aquilo que está sofrendo, não importa a vida que você está levando por causa das circunstâncias e das adversidades, não importa. Importa que você hoje entenda que você é um súbdito de um Rei Supremo, de um Rei sobre todo o Rei. E esse Rei tem um nome sobre todo o nome. E se você quiser hoje, você será acolhido debaixo do seu manto, debaixo da sua asa. E você sairá bem-aventurado, independentemente daquilo que estiver passando. Quanto mais refugiado em Jesus você tiver, mais perseguido você vai ser. Entenda isto, por favor. Não é nas alegrias do mundo que está Cristo. Cristo está nas perseguições do mundo. Porque você só é perseguido não por quem você é, mas por quem você quer ser. O mundo não persegue por causa do que você tem. O mundo persegue por causa daquilo que você acredita. Entende hoje, igreja? Amém, igreja? Devemos nos lembrar que, na verdade, não é contra nós que o mundo atua. Mas o mundo atua, o mundo trama contra o ungido do Senhor e a sua igreja. Devemos nos lembrar também que o Senhor não pode ser surpreendido e que a seu tempo Ele responderá aos ímpios. Devemos nos lembrar também que no final
no final do tempo decretado por Ele próprio, Jesus, o Senhor, reinará em grande glória e em grande vitória. Devemos nos lembrar também que você está seguindo e trilhando os caminhos deste mesmo Cristo, que reinará em glória, em grande glória e em grande vitória. Você irá ser um daqueles que irá reinar com Ele também. Isso tem que nos trazer fé, coragem, audácia, vontade de continuar quando queríamos correr daqui para fora. A Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Não lance ou não olhe para trás. Você já começou o caminho. Não deixe que esse coração que foi colocado por Deus, ele comece transformando em pedra. Porque ele se despedaçará como o vaso de oleiro, em cacos. Se ainda não está agindo assim, deixe que a voz do Espírito recomende arrependimento. Arrependimento. Esta é a palavra-chave. E este é o que o Salmo 2 nos traz. Duas visões, uma do Cristo, a suprema autoridade sobre o mundo e sobre a humanidade. Mas, por outro lado, só podemos usufruir dessa autoridade nas nossas vidas quando em nós existir verdadeiro arrependimento. Amém, Igreja? Que Deus vos possa abençoar em nome de Jesus.